Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje é sobre a CPI do Covid-19. Completando um ano após a sua saída do Ministério da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, numa fala de quem cuidou dos brasileiros e evitou a contaminação em massa, ele praticamente jogou toda a culpa no Bolsonaro e no Paulo Guedes, ou Ipiranga. E nessa parte eu até concordo com ele, mas ele não fica isento da propagação do Covid. E desde já, eu gostaria muito que vocês pudessem deixar aí o seu like, vocês também se inscrevessem, vocês também ativassem o sininho, né, para receber as novas notificações aí dos vídeos do YouTube. E o YouTube também entende que quando vocês fazem isso, o algoritmo do próprio YouTube entende que vocês têm interesse nesse nosso canal que fala sobre política e principalmente no combate a este governo genocida que se instalou em nosso país. A CPI do Covid já começou quente, apesar de uns senadores bolsonaristas, os amigos do Mandetta, enfim, né, do próprio partido dele, partidos aliados, né, aqueles que sempre fazem aquele conchavo, terem aliviado para o ex-ministro da Saúde, outros fizeram perguntas pertinentes da ação do Mandetta com o ministro. O senador Humberto Costa fez a seguinte pergunta. Recentemente, um ex-assessor de Vossa Excelência, chamado Hugo Braga, disse em um programa de internet que nesse evento ao qual Vossa Excelência se referiu, no dia 11 de abril de 2020, em Águas Lindas de Goiás, o presidente da República, em determinado momento, teria dito ao governador Caiado a seguinte frase: vamos contaminar todo mundo logo de uma vez, em uma alusão à disseminação de Covid-19 para atingir a imunidade de rebanho. Eu pergunto a Vossa Excelência, primeiro, Vossa Excelência ouviu o presidente da República travar esse diálogo com o governador Caiado? Bom, nessa ida a Águas Lindas, eu me lembro que era exatamente por esse hospital de campanha que o ministro Tarcísio é quem estava organizando a construção. E eu disse a ele, cuidado, porque se for até lá, vai acabar aglomerando, não vamos, tem que ter muito cuidado. Eles queriam ir de carro, acabou mudando e fomos de helicóptero. E eu fui dentro do helicóptero com o presidente, o combinado era chegar, olhar, o público bem separado, mas na hora que o helicóptero olhou, que ele viu que o público estava na beirada, ele desceu do helicóptero, subiu as rampas e foi até as pessoas. Aí eu fui até onde estava a comitiva do governador Caiado. Quando ele volta de lá, ele vai em direção para dar um abraço ao governador Caiado e fala essa frase em tom de brincadeira, não é uma coisa, fala em tom de brincadeira, vamos contaminar logo todo mundo. Mas o governador Caiado sacou muito rápido de um frasco de álcool gel e usou nas suas mãos e ainda passou um pouco na mão do presidente para dar aquela certa sensação ali. Isso foi uma coisa pontual. A posição do governo leva claramente a uma conclusão de que o presidente da República assumiu, por conta e risco, a adesão à tese de que a busca da imunidade coletiva ou imunidade de rebanho foi a linha que ele adotou. Tanto que várias vezes ele disse, isso é como chuva, todo mundo vai se molhar, quando 70% tiver pegado, está tudo bem. O que, se é verdade, ministro, é uma ação altamente criminosa, sabendo, inclusive, das consequências em termos de números de mortes e mais. Diante de declarações como esta, que o ex-ministro da Saúde deu ao senador Humberto, dá para se ter uma ideia de como o Covid foi tratado todo esse tempo por esse governo genocida, principalmente
por esse cidadão por nome Jair Bolsonaro. Ele a todo momento negou o Covid, dizendo que era uma gripezinha, que isso não era nada, e que, conforme o próprio depoimento, mesmo dizendo, o próprio depoimento do ex-ministro, mesmo dizendo que era em tom de brincadeira, né, era uma brincadeira para mexer com vidas. E a gente sempre diz que a boca diz, né, isso é um fato bíblico, né, uma passagem bíblica, a boca diz o que o coração está cheio. Então, quando ele diz que mais 70% vão pegar e até lá a gente vai vendo o que vai acontecer, entendeu? Ele quis dizer o seguinte, ele não está nem aí para a situação. Também as perguntas variavam conforme as respostas, mas o Mandetta ficou em maus lençóis quando por várias vezes questionado sobre a morte do Covid. A gente também não pode se esquecer que o Mandetta, ele foi um ex-ministro da Saúde, mas antes disso ele foi deputado federal, que depois do golpe, né, da presidenta eleita legitimamente, ele votou a favor daquele congelamento que teve nas ações sociais do governo, que nessas ações desse congelamento, por 20 anos, foi congelado 22 bilhões só na saúde. E ele foi um dos responsáveis por isso, né? Então, assim, ele votou pela retirada de 22 bilhões da saúde na gestão do Temer golpista. Com a entrada do Bolsonaro, mandou os médicos cubanos para fora do país e privilegiou o sistema privado de saúde, querendo sucatear e privatizar o SUS. Na verdade, esses camaradas, eles agora, no caso dele, estão dando de bonzinho porque estão na CPI, estão na corda bamba. E na CPI, como todo mundo sabe, não pode mentir. E se eles contarem mentira, eles são passíveis de sair dali com a algema no pulso, né? E é por isso que eles têm que contar toda a verdade. E se não fosse o SUS, hoje teríamos no mínimo 2 milhões de mortes no Brasil, já que o único sistema que está dando certo contra o Covid, mesmo precariamente, por falta de investimento, com tudo isso, ainda é o SUS que está salvando vidas no nosso país. Mas em seu depoimento, o que mais assustou, e aí é muito sério, é passível de afastamento desse presidente genocida, é o que ele falou, né, para o próprio senador Humberto Costa, sobre a questão de reescrever a bula da cloroquina, é uma coisa absurda e eu gostaria também de mostrar para vocês esse vídeo. Reunião de ministros onde o filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, estava sentado atrás, tomando as notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões com esses grupos dentro da presidência. O ministro da Saúde é um ministro que ele é convocado pelo presidente para conversar, ele é chamado para conversar, ele é chamado para prestar suas explicações. Eu tive dentro do Palácio do Planalto quando fui informado, após uma reunião, que era para eu subir para o 3º andar, porque tinha lá uma reunião de vários ministros e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina, que nunca eu havia conhecido. Quer dizer, ele tinha um assessoramento paralelo. Nesse dia que havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso. Não, e o ministro Jorge Ramos falou, não, isso daqui não é nada da lavra daqui, isso é uma sugestão, mas é uma sugestão de alguém pensou, se deu ao trabalho de botar aquilo num formato de decreto. Bom, diante de um depoimento desse, o que dá para se ver é que não existia nenhuma responsabilidade profissional
que estivesse auxiliando ou que está auxiliando o presidente genocida. Ele tem um corpo de pessoas lá que o próprio Mandetta disse que não sabe quem que é essas pessoas. Um monte de gente lá. Tinha médicos, mas não está escrito na testa de ninguém que o cara é médico ou o cara vai com diploma para comprovar o que ele é. Então pode ser aquele monte de gente louca que sempre andou com ele, igual os filhos deles são, entendeu? Um bando de gente doida, para poder dizer que é uma coisa criminal, né? Você mudar a bula de um medicamento para colocar na bula dela, escrever lá, prescrever, ou reescrever novamente, que a hidroxicloroquina, a cloroquina, seja lá o que for, porque isso ia acabar sendo nesses 3 medicamentos, mudando, entendeu, o sentido do que foi construído, né, essa medicação, para que ela foi feita para um tipo de efeito, para poder dizer que ela podia ter o tratamento do Covid. E isso aí é crime, isso é crime. A comunidade da ciência no mundo inteiro já tinha dito que esse medicamento não tem nenhuma ação de cura para o Covid. Isso é crime, isso é crime. Só por essa situação, só por esse fato, né, já é o suficiente para o afastamento do cargo de presidente. Só por isso, porque quantas e quantas pessoas morreram por ter tomado isso aí. Tem vários depoimentos, um monte de gente que foi internada, um monte de médico que estudou e sabia que isso não tinha efeito nenhum, passou esse tipo de medicamento para os doentes, os enfermos que estavam sofrendo já por essa terrível doença e morreram no leito hospitalar, entendeu? E eles não se responsabilizam por isso, não. Eles não se responsabilizam, simplesmente morreram, entendeu? É mais uma vida que foi. Então, todos os envolvidos que paguem, né, o que a gente espera, que paguem pela morte de milhares de vidas dessas que se foram. Inclusive, muitos desses que pegaram o Covid e foram internados, gente que admirava, era fã do bolsonarismo no Brasil. Fica aí com esse vídeo, por enquanto, vai continuar a CPI, né? Vai continuar, vai ter mais depoimento, porque já foram colocado o nome de, me parece que um filho do Bolsonaro, me parece que é o Flávio Bolsonaro, que foi, o Eduardo Bolsonaro, que foi lá falado o nome dele, como a Mandetta disse. Ele vai ser chamado para depor, inclusive, ele vai ser chamado também, e também ele não vai poder mentir, né? Porque ele pode sair de lá com algemado, entendeu? É o que a gente espera, porque isso é um bandido, bandido tem que ser preso, né? E quantos mais que foram tocado o nome nessa CPI. A gente espera que a justiça seja feita nesse país aqui. Muito obrigado mais uma vez por vocês terem acompanhado até esse momento, esse vídeo, e que tudo dê certo para o nosso país. Um forte abraço para todos vocês. E para o gado, eu tenho só sal.